fiel a mim. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Eu estava meditando esse final de semana sobre Abacuque. E Abacuque é um dos menores profetas. Por a gente ver que ele tem 3 capítulos na Bíblia, mas é o menor, eu falo que é um menor dos maiores profetas, porque os 3 capítulos que ele deixa aqui são muito intensos, assim. Aqui nos mostra um Abacuque normal, que nem nós, normal, uma pessoa normal. E foi bem isso que esse final de semana eu estava ministrando, falando com o pessoal sobre a gente ser normal. E aqui a gente vê Abacuque falando com Deus, com conflitos, e nos mostra também o tamanho do relacionamento dele com Deus, essa maneira que ele chegou até Deus. E quando eu vi Abacuque falando desse jeito com Deus, me lembrei de N, uma moça que foi pro campo, foi para um campo de batalha, e ela faleceu, e encontraram um diário dela, e o pai dela publicou esse diário dela, e tinha 2 frases que marcaram muito nesse livro. A primeira frase é que ela falava: eu sinto vontade de escrever, mas sinto a necessidade de falar tudo que tem no meu coração, mas eu descobri que as folhas de papel são mais pacientes do que os humanos. E a outra frase que marcou muito, que ela escreveu, foi que os mortos recebem muito mais flores do que os vivos, porque o remorso é maior do que a gratidão. E quando eu vi aqui Abacuque falando, questionando e querendo saber, com os conflitos, eu vi assim que, ao mesmo tempo, a maneira que ele falava era uma maneira que ele, com certeza, para ele falar desse jeito, ele tinha muita intimidade com Deus, e também foi muito sincero, porque é muito importante a gente apresentar para Deus assim, com sinceridade, porque ele queria saber. É muito edificante esses 3 capítulos de Abacuque, que aqui começa no 2. Até quando, Senhor, terei que pedir socorro? Tu, porém, não ouves, clamo. Há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei que ver esta maldade para sempre? Por que preciso assistir tanta opressão para qualquer lugar que olho vejo destruição e violência? Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Aqui ele faz um questionamento, e quando a gente vê aqui no capítulo 2, a gente já vê falando aqui no versículo 20: o Senhor, porém, está em seu templo, em seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. Então aqui já mostra
É o silêncio de Deus, o silêncio de Deus. Quando Deus está em silêncio, não é porque Ele não está trabalhando. Nos faz lembrar de quando o pessoal está em gravação, essas coisas, todo mundo fala assim, silêncio, 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 que o pessoal precisa de concentração, precisa daquele tempo, daquele silêncio. Então, aqui nos mostra o capítulo 1 nos mostra o conflito dele, de ele querer saber as coisas. O segundo, o silêncio. E o terceiro vem a resposta, que ele fala: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e o campo fique vazio e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e nos currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei em Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Aqui, quando a gente vê o capítulo 1 para o capítulo 3, o que ele deixa no final, que é um capítulo muito, muito edificante, a gente vê que a situação não mudou. A gente vê que a situação não mudou. Quem mudou foi a maneira de Abacuque ver as coisas. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, a situação não vai ser mudada, mas a situação pode estar vindo para mudar você, ou te levar em algum lugar, ou te mostrar algo. E tem muitos versículos aqui edificantes também, que ele fala também que como que pode, sobre a maldade, então ele não conseguia compreender as coisas. Então aqui a gente vê que ele é o processo do relacionamento que ele alcançou com Deus, que nem podemos ver em Jó também, quando Jó falava: antes eu conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de caminhar. Na verdade, quando a gente passa por esse processo, que não tem como a gente, não tem como pular as fases da nossa vida, não tem como. Ainda esse final de semana eu conversei com bastante gente, e eu falo que aqui Abacuque significa abraço, e esse final de semana foi a palavra que eu mais ouvi, foi posso te abraçar, porque eu acredito que quando a gente não tem palavras não consegue expressar em palavras, eu acho que o abraço transmite tudo. Então, aqui eu acredito que por todos os conflitos e a confusão de Abacuque de uma maneira assim, por tudo que ele passou, ele foi abraçado com as respostas que ele queria entender. Então, muitas pessoas ficam perguntando por que isso está acontecendo na minha vida, por que isso, por que eu falei que muitas vezes eu fiquei perguntando por que isso na minha vida, mas depois eu mudei a minha maneira de perguntar para Deus. Eu fui perguntar: para que isso na minha vida? Quando eu fui perguntar para que isso na minha vida, eu comecei a ver as coisas de forma diferente, eu comecei a ver a vida de forma diferente, as situações de forma diferente. Eu comecei a ver as coisas com mais gratidão, eu fui começando a buscar uma melhor maneira de eu vencer tudo que eu estava passando. Que nem eu coloquei, a vida ela pode te oferecer coisas, mas você decide o que você vai fazer com elas, o que elas vão, de que jeito que elas vão ficar na sua vida. Ela pode amargurar a sua vida, ou ela pode transformar a vida, ela pode te dar motivos para desistir, mas Deus te dá razões para você continuar. Então, tudo é o jeito que a gente enxerga a vida, o jeito que a gente vê a vida,
o jeito que a gente vê a situação, as circunstâncias que acontecem na nossa vida. E a gente tem que buscar sempre ver o melhor pra gente, a melhor forma de a gente ir para um caminho que a gente nos traga bom ânimo, nos traga esperança, nos seja o melhor pra gente. Temos que sempre pensar se isso vai edificar minha vida, se isso vai fazer bem, se não vai, retira da sua vida, se é coisa que te traz dor, sofrimento, busca olhar de outra maneira. Esse final de semana eu falei também, compartilhando que muitas vezes eu compartilhando que muitas vezes eu sentia dor e eu comecei a parar para pensar, eu vou estar com dor em casa ou em qualquer outro lugar, então eu quero, se for para ficar com dor, eu fui vencendo isso de sair de casa, de estar, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não sinto vontade de ir na igreja, não sinto vontade de encontrar ninguém, mas só que você tem que buscar sempre o que é o melhor para você. No começo vai ser difícil, mas depois você vai vendo que você está indo buscar algo melhor para você. Então, tudo isso é uma maneira de a gente ir atrás do que a gente quer o melhor para nossa vida. As coisas não são fáceis, mas a gente precisa caminhar, a gente precisa seguir em frente, não importa o jeito que você tá, porque quem vai te fortalecer, quem vai estar com você é Deus, Ele nunca vai te abandonar. Mas só que os passos de fé você tem que dar, porque Ele fala que ainda que você passe pelo fogo, pela água, pelo vale, Ele vai estar com você. E com certeza a gente passando por esse lugar, não vai ser um lugar que a gente vai passar alegre, sorrindo, vai ter momentos de dor, de sofrimento, mas Deus nos dá a paz que o mundo não pode dar. Isso é a coisa mais importante, é que Ele vai estar com a gente e que você tem que dar o seu melhor, você fazer a sua parte, fazer a parte que é possível. Então, quando a gente vê aqui, quando eu olho assim para Abacuque, é como é a gente, como nos mostrando que ele foi usado muito por Deus assim, e com certeza Deus pode pegar qualquer um de nós para Deus pega qualquer um de nós para ser usado. Você mesmo não não fique paralisado, deixa Deus usar a sua vida, porque tudo isso que está acontecendo na sua vida é para o nome de Deus ser glorificado e exaltado. Hoje mesmo, esse final de semana, falando na palestra sobre o meu testemunho, eu me emocionei muito porque eu jamais um dia eu pensei que todo aquilo que eu passei pudesse tá ajudando tantas pessoas e é muito assim, eu não tenho palavras assim, quando muitas vezes eu queria resposta para o que eu estava passando, e hoje eu vendo pessoas assim passando pelas coisas e eu poder trazer essa palavra que Deus é maravilhoso, Deus é grandioso e Deus ele pode tirar você daquele lugar. Então, se permita deixar que Deus use a sua vida, porque todos os dias a gente tem algo para aprender, algo para esquecer, e muitas coisas que agradecer. A gente consegue, porque Deus, Ele não vai pedir da gente algo que Ele já não tenha colocado na gente. Ele não vai. Tudo que Ele pediu pra gente, Ele já colocou na gente. Só falta a gente seguir as placas, porque se Ele falou que é pra gente ter bom ânimo, pra gente ser forte e corajoso, é porque a gente já tem isso. A gente só tem que encontrar. Quando Ele fala lá em Josué, seja forte, muito corajoso,
Mas medite na palavra de dia e de noite, não olhe para a direita nem para a esquerda, para cumprir fielmente tudo que está escrito, mas é uma ordem. Siga e seja forte e corajoso. Para você ser forte e corajoso, ele fala, como que você vai ser forte e corajoso? Você precisa ler a palavra de dia e de noite, meditar, não olhar para a direita nem para a esquerda, cumprir fielmente tudo que está escrito, é uma ordem. Siga as placas. Quando ele viu que Adão precisava de algo, Deus não foi buscar em outro lugar, Deus tirou dele mesmo, tirou uma costela e fez uma auxiliadora, fez uma companheira. Então, o que você precisa já está aí com você, já está aí com você. Você só precisa acionar. Então, essa palavra que eu tenho hoje para você, o que Deus pedir para você já está em você. Você já tem essa força, você já tem essa esperança, você já tem esse ânimo, você já tem tudo. E você tem Ele do seu lado também. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Deus abençoe.